Vamos lá, gente, dando continuidade ao Conselho Nacional de Justiça, a gente entra agora nessa parte especial do Poder Judiciário. Lembrando que a gente acabou de ver todas as disposições gerais, artigo 93, 5º Constitucional, né, súmula vinculante, e agora a gente começa a trabalhar aí com os tribunais, né? Começamos pelo CNJ, ainda vamos terminar, e vamos entrar na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista, para depois passar aí por Supremo, STJ, Justiça Eleitoral, enfim, e esgotar esse Poder Judiciário, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, o estudo dessa matéria, ela é realmente pelo texto constitucional. Fica muito complicado para você ir para livro, para estudar matéria que as bancas vão cobrar a literalidade. Então vamos lá, vamos ler a Constituição. Eu sei que às vezes é maçante, né? Nós vamos ver a Constituição, vamos resolver questões. É assim que você aprende Poder Judiciário, tá bom? Então, caminha aqui comigo, nós vamos agora falar sobre os parágrafos, né, daquele artigo 103b que nós falamos na aula passada. E o primeiro parágrafo, nós inclusive já conversamos sobre ele, olha só. Parágrafo 1º, o Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Conselho presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós já sabemos que é um cargo de provimento automático. A partir do momento que o presidente do Supremo assume o cargo de presidente do Supremo, ele está ali naquele momento acumulando também o cargo de presidente do Conselho, justamente porque é a determinação constitucional. Puxando aí um assunto em relação ao que nós já conversamos também sobre o teto remuneratório, nesse caso aqui, pessoal, como é uma acumulação obrigatória da Constituição e é vedado, né, o trabalho voluntário para a Justiça, para o poder público, né, sob pena de enriquecimento ilícito do próprio Estado, nesse caso aqui o teto constitucional não vai se aplicar. O presidente do Supremo vai receber o seu salário no Supremo, vai receber remuneração por ser presidente do CNJ também e não vai ter aí nenhuma vinculação ao teto constitucional, ok? Então, olha só, o Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito cuidado com essa disposição, porque em bancas eles gostam muito de confundir a cabeça de vocês. Eu tenho o presidente do Supremo, que é presidente do CNJ, e nas ausências e impedimentos do presidente do Supremo, enquanto presidente do CNJ, quem irá substituí-lo é o vice-presidente do Supremo. Vocês estão entendendo? Mais uma vez essa marca de que esse cargo é um cargo de acumulação, é um cargo realmente de provimento automático. É função do presidente do Supremo Tribunal Federal ser presidente do CNJ. E em todas as funções que o presidente do Supremo não puder exercer, quem irá exercê-la vai ser o vice-presidente do Supremo, inclusive a presidência do CNJ. É assim que você tem que pensar, tá certo? Então, o parágrafo 1º aí nada mais lógico do que, no caso de ausência e impedimentos, né, do presidente do Supremo Tribunal Federal, é o vice do Supremo Tribunal Federal que irá acumular, né, essa incumbência de substituir o presidente no Conselho, no nosso Conselho de Justiça, ok? Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão tomados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Vejam o detalhe desse parágrafo 2º. Ó, os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República. Quem são os demais? São todos aqueles que não são o presidente do CNJ. Porque o presidente do CNJ, mais uma vez, ele é eleito pelo Supremo Tribunal Federal, é empossado pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente da República ali, naquele momento em que aquele membro do STF está assumindo o cargo de direção de presidente da República, de presidente do Supremo, o presidente da República não vai se meter. Ele só vai participar da nomeação dos demais membros do CNJ. Então, vejam só como são duas coisas distintas. Sim, o presidente da República escolhe os ministros do STF. Sim, o presidente da República nomeia os demais membros do CNJ. Agora, no que diz respeito à escolha dos cargos de direção do Supremo e a posse, a nomeação desses cargos de direção, isso tudo fica a cargo do próprio Supremo. Então, é o Supremo que escolhe o seu cargo de direção de presidente, é o Supremo que nomeia o seu cargo de direção de presidente e é o Supremo que imposta o seu cargo de direção de presidente. E no momento dessa posse, assume-se ali também, tá, o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Por conta disso, o presidente da República não irá nomear esse presidente do CNJ. Mas os demais cargos, conforme o parágrafo 2º está falando, os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente. Logicamente, né? Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, os demais membros, quando escolhidos por CNJ, o Senado Federal precisa também sabotinar. O Senado vai aí aprovar essa escolha por maioria absoluta. Parágrafo 3º.
Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Você viu na aula passada comigo que nós temos aí uma composição bem heterogênea. E cada composição daquela, cada membro é escolhido pelo TST, é escolhido pelo STJ, é escolhido por vários órgãos do Poder Judiciário, né? Então, essa escolha, ela é uma escolha determinada constitucionalmente. Mas, no caso, esse órgão do Judiciário não que competiria, por exemplo, ao TST ter escolhido o Supremo Tribunal Federal. Não vai ter variação. Caso o órgão competente para escolher o membro do CNJ não faça a escolha no tempo certo, né, no procedimento correto, quem faz essa escolha é o Supremo Tribunal Federal, tá? Parágrafo 4º, que é o mais importante aqui que nós estamos conversando, é o parágrafo que vai dar a cara da atuação do CNJ. Como eu já disse para ti, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário, mas sem a jurisdição, no sentido de jurisdição, pessoal, de dizer o direito no caso concreto e em última instância. O órgão do Poder Judiciário, ele é administrativo. Então, o CNJ é um órgão administrativo, de exercício atípico da função administrativa. Por quê? Porque ele irá fazer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Ele não vai exercer jurisdição, apesar de ter decisão judicial, porque ele é órgão do Judiciário e órgão do Judiciário dá decisão judicial. Aquela decisão ela não vai ter natureza jurisdicional, como é a decisão de um juiz, né, de estadual, de um juiz federal, ou até mesmo as decisões, né, de mérito do Supremo. Aqui no CNJ as decisões são realmente administrativas, o que significa dizer que elas podem ser revistas pelo Judiciário. Então, o ato do CNJ ele pode ser questionado no próprio Judiciário, e a gente já trabalha aqui com uma primeira competência do Supremo. É competência do Supremo Tribunal Federal analisar os atos, né, emanados do CNJ. Então, o CNJ vai ter, portanto, essa atuação administrativa. E esse controle, né, essa atuação, ela vai se dar em cima de um controle. Daí a ideia de falar que o CNJ é um órgão de controle externo do Judiciário. Ele vai estar ali controlando. Externo do Judiciário, mas ele não faz parte do Judiciário, como é que ele está externo? Externo porque cada órgão do Judiciário tem o seu controle interno. E ele acumula essa função de controle externo. E a natureza desse controle externo que ele irá fazer é de uma atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Então, cabe ao CNJ, né, administrar, controlar essa atuação administrativa, essa função atípica que o Judiciário faz, administrativa, ele controla isso daí, com nomeação, tá, de cargos comissionados, com a própria lotação de servidores, enfim. E também financeira, com os recebimentos e os gastos feitos pelo Judiciário, o CNJ também vai estar avaliando. Mais uma vez lembrando que essa atuação administrativa ela é controlada também pela corregedoria de cada órgão do Judiciário. Essa atuação financeira é controlada por cada órgão do Judiciário também. E ainda com o Tribunal de Contas da União ou dos Estados, dependendo de qual órgão do Judiciário é. Não importa quem está fazendo essa atuação, esse controle, se é a corregedoria, se é o TCU, quem é que está analisando. O que importa é que o CNJ vai ter, sim, competência e vai poder, sim, fazer esse controle cumulativamente com esses outros órgãos que podem fazer. Não há aí uma relação de subsidiariedade, ou seja, o que o CNJ vai fazer, a corregedoria pode estar fazendo também e o TCU pode estar fazendo também. E nada, um não vai se intrometer no outro e um não vai prejudicar o outro. São controles distintos, de naturezas distintas, portanto, e podem ser cumulados, tá certo? Então, isso aí, decisão do STF, tá? Já foi questionado isso no âmbito do STF para você entender que não haverá aí nenhum tipo de subsidiariedade. Na verdade, é cumulação de controle com o CNJ, corregedorias e TCU, tá? Então, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Então, não apenas a atuação administrativa, mas também o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Inciso 1º. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Pessoal, essa ideia de zelar pela autonomia é justamente permitir que o Judiciário atue com a sua independência, né? Atue com a sua imparcialidade.
Cumprimento do Estatuto da Magistratura é a lei orgânica da magistratura, tá? Que a gente tem aí desde a década de 70. Podendo expedir atos regulamentares, são as resoluções que o CNJ faz. Inclusive, nós temos várias resoluções conhecidas, principalmente pelos concurseiros que vão fazer carreira de magistratura e de Ministério Público. A Resolução 75, que vai falar aí do tempo de prática jurídica e como se comprova essa prática jurídica para os bacharéis em direito, né? São resoluções que o CNJ vai trazer e que vai regulamentar todo o Poder Judiciário no âmbito de sua competência, né? Ou recomendar providências. Essas providências, pessoal, nada mais são do que, vamos trazer aqui um exemplo bem claro, quem atua no Poder Judiciário já conhece as metas que o CNJ traz, né? O CNJ vai trazer metas a cada ano para serem cumpridas pelo Poder Judiciário. E então aí as providências, portanto. A providência nada mais é do que dizer, deve ser feito isso. E uma meta é também isso daí, né? Alcançar um objetivo no final, né? Esgotar todos os processos até 2000, até o ano de 2000, enfim, né? Recomendar as providências necessárias para que se mantenha essa autonomia do judiciário, né? E esse cumprimento do Estatuto da Magistratura. Continuando aqui, inciso segundo, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos. Olha só, eu estou falando pela observância do artigo 37. O artigo 37 nada mais é do que aquela parte de administração pública que tem na Constituição, que vocês veem aí com os professores de direito administrativo. Essa parte do artigo 37, pessoal, ela vai trazer os princípios, né? O LIMP, que tão conhecido, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Publicidade e eficiência. Todas as regras administrativas que a administração pública como um todo deve seguir. Tanto a administração pública no Poder Executivo, como no Poder Judiciário, como no Poder Legislativo. Como nós já vimos e revisando, né, cada poder exerce as 3 funções, típicas e de forma atípica também. E nesse caso, o artigo 37 vai se aplicar aos 3 poderes, de forma típica para o Executivo e atipicamente para o Judiciário e para o Legislativo. E aqui está aqui o nosso inciso segundo, reforçando essa ideia, determinando que o Judiciário deve sim se ater aos limites do artigo 37. E apreciar de ofício ou mediante provocação, de ofício por pura iniciativa do próprio CNJ ou por provocação, quando alguém pede para ele analisar, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros, tá? Ou órgãos do Poder Judiciário, ou por servidores, inclusive aí os juízes, ou por órgãos do Poder Judiciário, tribunais, né? E os juízes de primeiro grau. Podendo desconstituí-los, ou seja, desfazer aquele ato, revê-los, né, analisá-los novamente e fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Ou seja, nessa análise, nessa ideia de revisão, pode o CNJ analisar e encontrar alguma irregularidade, determinando a providência necessária para que aquele ato seja, né, seja cumprido normalmente, retorne à sua legalidade. Prazo e providência também o CNJ pode fazer, né? Sem prejuízo da competência aí também do Tribunal de Contas da União, que também pode estar exarando essas providências. Por exemplo, um contrato administrativo que esteja aí de alguma forma irregular. Pode o CNJ analisar, pode o Tribunal de Contas da União analisar e as determinações e os provimentos de ambos devem ser cumpridas, tá? Pelo aquele órgão ou por aquele membro. Inciso terceiro, receber e conhecer das reclamações contra membros, tá, ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Ou seja, mais uma vez reforçando o que eu já disse para ti, o que o CNJ faz não impede que a Corregedoria esteja fazendo. E o que a Corregedoria está fazendo não impede que o CNJ comece a fazer. Há aí uma noção, uma ideia de cumulação de função e não de subsidiariedade. Podendo avocar processos disciplinares em curso, ou seja, o processo disciplinar que está correndo na Corregedoria, pode o CNJ simplesmente dizer, deixa comigo que agora eu é que resolvo, e determinar a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria ou os proventos proporcionais ao tempo de serviço e ainda, né, aplicar outras sanções administrativas, sempre assegurada a ampla defesa. Colocar em disponibilidade, pessoal, aposentar, tá, com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, e outras sanções administrativas. Então, veja que essa remoção de ofício, essa aposentadoria compulsória, né, tudo isso daí são sanções consideradas, né, pela Constituição Federal. Dentre outras sanções administrativas, nós também vemos que o CNJ pode aplicar. Nós já vimos a possibilidade da remoção. Lembram lá no nosso inciso 8º do artigo 93,
juntamente com o artigo 95 da Constituição. E aqui nós estamos reforçando essa ideia de que o CNJ poderá sim fazer essa remoção por interesse público, né, que é essa remoção compulsória, sempre assegurada a ampla defesa, tá? E lembrando que essa remoção vai ser analisada e vai ser decidida por maioria absoluta ou do tribunal ou do próprio CNJ. Inciso 4º, representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade, ele jamais, CNJ, vai julgar ninguém por abuso de autoridade. Ele jamais irá julgar ninguém por um crime contra a administração. Porque, como eu falei para vocês, o CNJ é uma instância administrativa do Poder Judiciário, não tem competência jurisdicional. E, por conta disso, ele representa o Ministério Público para o Ministério Público propor a devida ação penal num órgão do judiciário, outro órgão do judiciário, um juiz, um tribunal, dependendo de quem for o acusado, tá? Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes, membros de tribunais julgados há menos de 1 ano, tá? Então, ele pode rever, tanto faz se ele rever por iniciativa própria ou mediante provocação, esses processos disciplinares que já estão terminados. Agora, para que esses processos disciplinares possam ser revistos, eles têm que ter aí pelo menos né, de 1 ano do seu julgamento, tá? Ele não pode estar aí descobrindo e revirando tudo quanto é processo contra juiz que já foi arquivado. Tem que ter aí pelo menos 1 ano do momento em que o CNJ decide fazer essa revisão. Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, né? Nós vemos essa estatística aí de julgamento de cada tribunal. Elaborar relatório anual, baixei demais. Já vai aqui, ó. Elaborar relatório anual, né? Propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Aqui o que você tem que entender? Que é um relatório anual. Que vai conter o quê? Né? A situação do Poder Judiciário e as atividades do próprio Conselho. Então, tanto do Poder Judiciário, o que o Conselho vem fazendo. Esse relatório integra a mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Aquela que deve ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então, esse relatório todo, ele vai juntar aí essa mensagem do Supremo, que também passa um relatório das suas atividades. Parágrafo 5º. O ministro Supremo do Superior Tribunal de Justiça, tá? Aquele que foi escolhido do Superior Tribunal de Justiça, aquele que o Superior Tribunal de Justiça escolher para oficiar junto ao CNJ, ele exercerá a função de ministro corregedor, tá? Então, o ministro do Superior Tribunal de Justiça exerce a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes. Então, esse ministro corregedor que assume o CNJ, ele deixa de receber processos lá no tribunal, tá? No próprio CNJ, não vai receber, não vai analisar nada, nenhum dos casos que foram propostos. Ele só irá fazer o que os nossos incisos vão trazer. Receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativo aos magistrados e aos servidores judiciários, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral, requisitar e designar magistrado, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 6º. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, tanto o Procurador-Geral da República funciona, né? O chefe do MPU, como o Presidente do Conselho Federal também estão aí oficiando junto ao Conselho. Parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 7 também importante, traz a ideia da União facilitando o acesso ao Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça fica lá em Brasília. E aí vem a Constituição Federal dizendo, União, você tem que ir mais próximo do povo, né? E daí ele vai trazer essas ouvidorias de justiça, que irão receber essas reclamações e representando diretamente o Conselho Nacional de Justiça, ok? De tudo que nós vimos, pessoal, a grande importância que tem aqui é o parágrafo 4º, tá? Parágrafo 4º e nossos primeiros parágrafos, né? Aqueles incisos do parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 5º cai aqui e acolá, tem uma coisinha, mas o mais importante mesmo é o 4º, que vem despencando aí em provas de concurso, ok?
Bom, como eu falei para vocês, a gente sai do CNJ, terminamos o CNJ e vamos começar com as justiças. Primeira justiça que nós vamos analisar é a Justiça Federal. Estamos lá no artigo 109 da Constituição Federal. Artigo muito simples de se falar, mas com vários detalhes para a gente analisar, tá? Detalhes esses doutrinários, muitas vezes jurisprudenciais, que a gente precisa ir complementando para você ficar com a sua matéria completa. E você precisa, antes de ver essa aula, dar uma pausezinha aí e vai ler esse artigo 109. E aí a gente vai conversar sobre ele agora, esquematizando bem direitinho tudo que a gente tem que analisar, tá? Primeira observação. Vejam que o artigo 109, ele traz uma competência dos juízes federais, não é da Justiça Federal. Então, eu estou falando aqui, pessoal, de primeiro grau da Justiça Federal. O segundo grau da Justiça Federal está disciplinado aqui, ó, no artigo 108, onde eu falo da competência dos tribunais regionais federais, tá certo? Então, o 109 fala dos juízes federais, primeiro grau, e o 108 vai falar aqui dos tribunais regionais federais, tá certo? Eu vou primeiro conversar com vocês sobre o 109 e aí eu volto para falar sobre o 108, tá bom? Alguns detalhezinhos a gente precisa analisar. Então, olha só, o artigo 109. Aos juízes federais, ao primeiro grau da Justiça Federal, compete processar e julgar. Inciso 1º. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Esse inciso 1º ele é riquíssimo. Ele vai ter uma série de observações que a gente tem que fazer. Eu vou ler ele com você, vou esquematizar depois e a gente volta para fazer uma terceira leitura, tá certo? Então, olha só. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Vejam que a União, ela é o ente central, né? É o ente público direto. Os indiretos, nós vamos ter aí a empresa pública federal, nós vamos ter a entidade autárquica federal, nós vamos ter a Sociedade de Economia Mista Federal e nós temos a Fundação Pública Federal. Assim, todas federais, sempre federais. A descentralização da União se dá nessas 4 figuras federais, tá? O inciso 1º ele vai se referir a duas, a entidade autárquica e a empresa pública federal. Então, nós temos aqui apenas 2 entidades expressamente mencionadas no inciso 1º, a autarquia federal e a empresa pública federal. No entanto, tá, de acordo com a doutrina administrativa, nós temos que inserir mais uma figura aqui no inciso 1º, que também vai ter as suas causas analisadas, que vai também ter suas causas jogadas, tá, levadas aos juízes federais, que é a nossa Fundação Pública Federal, quando ela prestar serviço público. Por quê, Arsênia? Porque essa fundação pública que presta serviço público, ela é equiparada a uma autarquia, ou, né, a fundação autárquica ou a autarquia fundacional. Então, a gente tem aí os 2 nomes se referindo à mesma figura, uma fundação pública que presta serviço público. Se essa fundação pública estiver prestando serviço público, ela também vai ter as suas causas julgadas no juiz federal. Fechou? Então, aqui a gente tem que ter entidade autárquica, empresa pública federal e a minha autarquia fundacional, tá? A empresa pública prestadora de serviço público. Se uma dessas 4 pessoas estiverem na condição de autor, tá? Réu, assistente ou oponente, então são 4 possibilidades delas aparecerem no processo. Ou elas aparecem começando o processo como autor, ou é um processo que foi movido contra elas, réu, ou elas estão numa figura de assistente de intervenção de terceiros, tá? Ainda, né? Intervenção de terceiros. Nós estamos aqui antes do Código Novo de Processo Civil ser promulgado. Apesar de já ter sido sancionado e promulgado, na verdade, ele não entrou em vigência, tá? Já foi promulgado, já foi sancionado, mas ele não entrou em vigência ainda. Então, nesse caso aqui que eu estou falando com vocês, eu estou falando de autor, réu, assistente e oponente, e a situação de assistente e de oponente eu estou classificando como intervenção de terceiro, que é como hoje o Código vigente classifica, tá? Então, a figura do assistente e a figura do oponente vai falar da assistência e da oposição, que são figuras onde eu permito que um terceiro entre no meio de um processo envolvendo autor e réu. Todo o processo vai ter autor e réu, alguém que pede contra quem se pede. E aí eu tenho a assistência, que é um terceiro que vai se juntar ao autor ou ao réu para ajudá-lo na demanda, porque ele tem algum interesse direto ou indireto. E a oposição, que é um terceiro que vai falar assim para autor e para réu, ó, nenhum de vocês tem razão. O que está sendo discutido aqui é meu.
é um terceiro que vai brigar por aquele objeto que está sendo discutido no processo, tá certo? Então, não precisa entender o que é intervenção de terceiro, não precisa entender o que é assistência, o que é oposição, você precisa entender apenas que se a União, entidade autárquica, empresa pública federal ou uma autarquia fundacional estiverem na situação de autor, réu, assistente ou oponente, a causa vai ser levada à Justiça Federal, ok? Exceto, ou seja, não vai ser levada, vai ficar em outro canto. As causas em que eu esteja discutindo falência, acidente de trabalho, tá? Ou causas que estejam sujeitas à competência da Justiça Eleitoral ou da Justiça do Trabalho. Então, veja que eu estou pegando assim, falando o seguinte, o que for da Justiça Trabalhista, envolvendo União, entidade autárquica, empresa pública federal e autarquia fundacional, fica na Justiça Trabalhista. O que for da Justiça Eleitoral, fica na Justiça Eleitoral. Competências, portanto, que irão predominar diante dessa competência 109. Por isso que eu falo que a minha competência da Justiça Federal, olha só o que eu estou te dizendo, a competência da Justiça Federal é uma competência comum federal. Enquanto que a minha competência da Justiça Trabalhista e Eleitoral é uma competência federal especializada. Essa daqui é comum. A especializada é a trabalhista e a eleitoral, tá? Na mesma forma que a Justiça Estadual também é uma justiça comum, estadual. Então, nós temos aí duas justiças comuns, a comum estadual e a comum federal. E a trabalhista é especializada federal e a eleitoral é especializada federal, tá? Especializada também federal. Muito bem. Voltando aqui para a nossa matéria. Exceto as de falência, acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Ou seja, o que for da Justiça do Trabalho fica lá, eleitoral fica lá. E o que for falência e acidente do trabalho vai para onde? Não vai para a Justiça Federal, porque eu estou já trazendo aqui o gênero, eu não ia trazer uma espécie, tá? Se eu estou dizendo que tudo que é da Justiça do Trabalho vai ficar na Justiça do Trabalho, eu não vou me referir, tá, a falência e acidente de trabalho. Porque se fosse a Justiça do Trabalho, eu não estaria trazendo aqui especificamente. A mesma coisa acontece com a Justiça Eleitoral. Então, falência e acidente de trabalho não vai ser julgado na Justiça do Trabalho, nem na Justiça Eleitoral. Vai ser julgado aonde, Arsênia? Na Justiça Comum Estadual, tá? Pessoal, é questão de resíduo. Vamos lá para o nosso esquema para a gente poder entender isso aqui bem direitinho. Olha só. Eu falei para vocês que aquele organogramazinho, né, que estamos cansados já de fazer, mas que a gente tem que sempre fazer para poder organizar melhor a cabeça da gente. Então, eu tenho aqui o STF, o STJ, tá? O TJ, o TRF, o juiz federal e o juiz estadual, beleza? Aqui do lado, vou colocar o STF aqui em cima, normal, né? Eu tenho o TST e aqui do lado eu tenho o TSE. E aqui é a justiça deles, né? E o STF aqui acima de todo mundo. Muito bem. O que eu disse para vocês foi o seguinte, toda vida que a União, sua autarquia, empresa pública ou fundação autárquica estiver na condição de autora, réu, assistente ou oponente, essa causa vai ser julgada para a Justiça Federal na figura do juiz federal. Ok? Agora, a Constituição traz uma exceção. Com exceção de quem? Com exceção das causas versando sobre falência, acidente de trabalho, tá? Da Justiça Eleitoral e da Justiça Trabalhista. Beleza? Então, o que não for da Justiça Trabalhista, nem eleitoral, nem acidente de trabalho, nem falência, e a União estiver como autora, reassistente ou oponente, ou autarquia, ou empresa pública ou fundação autárquica, vai ser levado para o juiz federal. As demandas envolvendo falência vai para a Justiça Estadual. As demandas envolvendo acidente de trabalho também vai para a Justiça Estadual. O problema, pessoal, é que nesse caso de falência, eu posso ter tributos federais sendo cobrados daquela empresa. Vão ser cobrados, portanto, aqui, ó, na Justiça Estadual. E no caso de acidente de trabalho, eu posso ter, por exemplo, um benefício acidentário, cobrado contra o INSS, que é uma autarquia federal. E muito embora eu tenha aí a União como ré, eu me acidentei no meu trabalho e aí eu vou pedir um benefício. Pedi lá no INSS, o INSS me negou. Eu vou entrar contra o INSS. Eu vou ter uma autarquia federal
na figura de ré em um processo, mas só por versar sobre esta matéria não vai para a Justiça Federal, fica onde? Na Justiça Estadual. Por que, Arsênia, que fica na Justiça Estadual? Porque eu tenho uma cláusula geral para a Justiça Trabalhista, eu tenho uma cláusula geral para a Justiça Eleitoral. Já estou dizendo que não vai para lá, tá? Justiça Eleitoral fica de fora, Justiça Trabalhista fica de fora. Se não é para a Justiça Federal, só pode ser para a Justiça Estadual. E aqui eu estou te dando uma regra de identificação de competência da Justiça Estadual. Só fica no Judiciário Estadual o que não for militar, o que não for eleitoral, o que não for trabalhista, o que não for federal, vem para cá, para a Justiça Estadual. Por isso que a gente fala que essas duas justiças são justiças comuns, tá? Essa, Justiça Comum Federal, e essa, Justiça Comum Estadual. Ok? Só mais uma observação em relação ao acidente de trabalho. Pessoal, vou até botar numa página nova. Acidente de trabalho. O fato, acidente de trabalho, tá? É um fato jurídico que vai gerar duas relações. Uma relação do acidentado contra o empregador, o seu empregador, ok? E outra relação do acidentado contra a Previdência. Ok? São duas relações distintas. No caso dessa relação do acidentado contra o seu empregador, aqui eu vou poder pedir desse empregador dano moral e dano material. Contra a Previdência, eu vou poder estar pedindo benefícios previdenciários. Ok? Contra o meu empregador, a minha competência, pessoal, a minha competência, tá? Vai ser da Justiça Trabalhista. E para pedir benefício previdenciário desse fato, tá? Acidente de trabalho, pode ser o auxílio acidente, pode ser uma aposentadoria, pode ser uma pensão, pode ser o que for. Desde que venha de um acidente de trabalho, isso daqui vai ser na Justiça Estadual. Ok? Então, acidente de trabalho não fica na Justiça Federal. Ou vai ser Justiça Trabalhista, para os danos morais e materiais que você cobra contra o seu empregador, o empregador que não colocou a borracha na escada e você deslizou, caiu, bateu a cabeça, o empregador que não sinalizou direito a máquina, que não lhe preparou direito para usar aquela máquina, dano moral e dano material por conta de acidente de trabalho, Justiça do Trabalho. Benefício previdenciário, você vai para a Justiça Estadual, seja qual for o benefício. Se ele for oriundo de um acidente de trabalho, fica na Justiça Estadual. Fechamos? Fechamos, portanto, inciso primeiro, bem aprofundado para ti, tá? Tá aí tranquilinho com tudo que você precisa saber. Até já já com mais Direito Constitucional.